Olá! Hoje a gente vai analisar um paradoxo que está bem no coração do mundo cripto. De um lado, o Ethereum, que é a infraestrutura para praticamente tudo que a gente chama de finanças descentralizadas. E do outro, um preço que parece não estar nem aí para essa importância toda. Vamos mergulhar nisso. E olha, os números não mentem. Desde o início de 2026, o Ethereum está acumulando uma queda de 34%. Para um ativo que é tão fundamental, essa performance acaba frustrando quem investe e, claro, cria um sentimento de incerteza gigante no mercado. E aqui está a grande pergunta que a gente vai explorar hoje. Essa diferença entre o preço e o que está acontecendo na tecnologia. É um sinal de perigo ou será que é uma janela de oportunidade? Porque, enquanto o mercado parece meio parado, tem uma verdadeira revolução silenciosa acontecendo por trás das cortinas. A análise técnica, inclusive, confirma essa história. Como aponta a analista Ana de Matos, o preço do Ethereum está lá, preso numa faixa, andando de lado, o que reflete bem essa indecisão do mercado. Só que, enquanto o preço tira uma soneca, a tecnologia está avançando a passos de gigante. E é aí que a coisa começa a mudar. É aqui que a história fica realmente interessante. A Ethereum Foundation soltou um roteiro super ambicioso para 2026, um plano para basicamente transformar a rede de cabo a rabo. Vamos dar uma olhada no que vem por aí? Esse plano todo se baseia em 3 pilares. Primeiro, escalabilidade em massa. A ideia é processar muito mais transações por um custo bem menor. Segundo, uma experiência de usuário radicalmente mais simples. O objetivo é que usar a rede seja tão fácil quanto usar um app de banco. E terceiro, fortalecer a camada base, o alicerce, para garantir segurança e descentralização no longo prazo. Para a gente sacar a importância dessas atualizações, a gente precisa falar sobre o coração do Ethereum, a EVM, a Ethereum Virtual Machine. Pensa nela como se fosse o sistema operacional de um computador mundial. Ela não só registra transações, mas ela executa programas, os famosos contratos inteligentes, os smart contracts. E esse diagrama aqui ilustra isso de um jeito genial. Cada transação é como se fosse uma instrução que a EVM processa. E quando ela executa o código de um smart contract, ela muda o estado da rede. Imagina isso como se ela atualizasse o saldo de todas as contas e os dados de todos os aplicativos ao mesmo tempo. É uma máquina de estados global e descentralizada. Fascinante, né? Só que esse motor todo precisa de combustível, e no Ethereum esse combustível se chama gás. Cada coisinha que se faz, desde uma transferência simples até uma interação super complexa em DeFi, consome gás que é pago em ETH. E esse tem sido o maior problema da rede. Em dias de muito movimento, o custo na camada principal, a Layer 1, pode ser proibitivo. A gente está falando de taxas entre 5 e 50 dólares. Isso simplesmente inviabiliza transações pequenas, né? Tipo comprar um NFT baratinho ou fazer uma troca pequena numa corretora descentralizada. Agora, presta atenção que este é o ponto-chave. As novas atualizações de escalabilidade mudam o jogo completamente. Elas funcionam como se fossem vias expressas para as transações, sabe? E permitem que soluções de segunda camada, as Layer 2, processem milhares de operações por uma fração minúscula do custo. O preço médio cai para cerca de 10 centavos de dólar. É uma redução absurda, que abre a porta para a adoção em massa. E o roteiro vai muito além de só baixar as taxas. A tal da abstração de contas, por exemplo, vai fazer com que as carteiras fiquem tão seguras e fáceis de usar quanto um app de banco, permitindo recuperar senhas e agendar pagamentos. Já a separação entre proponente e construtor é uma melhoria mais técnica lá nos bastidores que otimiza a criação de blocos, tornando a rede mais justa e eficiente. E, já pensando lá na frente, eles estão implementando defesas contra a ameaça dos computadores quânticos e mecanismos para garantir que nenhuma transação seja censurada. Isso é fortalecer a base, o alicerce da rede. Mas é claro que o Ethereum não está evoluindo sozinho no mundo. A concorrência é forte e o principal rival em 2026 é, sem a menor sombra de dúvida, a Solana. Então vamos colocar os dois lado a lado para ver o que acontece. Quando a gente olha os números, o contraste é gritante. Na camada 1, a Solana é muito, mas muito mais rápida e barata. Ela processa milhares de transações por segundo por uma fração de centavo. Por outro lado, o Ethereum domina de forma absoluta o valor total travado em DeFi, com mais de 50 bilhões de dólares. E tem um histórico perfeito de 100% de tempo no ar, um baita testamento da sua segurança. E isso nos leva à filosofia por trás de cada projeto. O Ethereum prioriza a descentralização e a segurança acima de qualquer outra coisa, querendo ser a camada de liquidação para transações de altíssimo valor. Pense em transferências de bilhões e cofres de DeFi. Já a Solana otimiza tudo para velocidade e custo baixo, tentando atrair o varejo de alta frequência.
Games, redes sociais descentralizadas, microtransações. São visões diferentes para a Web3. Uma quer ser um cofre inepenetrável, a outra quer ser uma via expressa global. Com todo esse cenário na mesa, vamos tentar entender o que isso tudo significa para quem pensa no Ethereum como um investimento de longo prazo. Vamos pesar as oportunidades e os riscos que estão no horizonte. Bom, do lado das oportunidades, os argumentos são bem fortes. Essa dominância em DeFi cria um efeito de rede poderoso. A chegada de ETFs de gigantes como a BlackRock valida o ativo para o capital institucional. Aquele mecanismo que queima ETH a cada transação pode tornar o ativo deflacionário com o tempo. E claro, esse roteiro de atualizações robusto e a visão de futuro que quer até unir blockchain com inteligência artificial, tudo isso aponta para um horizonte de inovação que não para. Mas claro, os riscos não podem ser ignorados. A concorrência de redes mais ágeis é real e está aí. As taxas altas na camada principal ainda são um problema que afasta muita gente. A incerteza regulatória no mundo todo é uma nuvem cinzenta no horizonte. E sim, existem preocupações sérias sobre a centralização do staking e a segurança dos contratos inteligentes que são construídos na rede. No fim das contas, a perspectiva de longo prazo talvez possa ser resumida por essa frase. A tese de investimento no Ethereum vai muito além de especular com preço. É uma aposta na infraestrutura que está sendo construída para uma nova era da internet e das finanças. Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Talvez comparar o Ethereum com o Bitcoin, o ouro digital, seja um pouco limitado. Talvez a verdadeira missão do Ethereum com todas essas atualizações seja se firmar como o computador mundial, uma plataforma global, aberta, programável para a próxima geração de aplicativos que a gente nem imagina ainda. O tempo vai dizer se o preço, um dia, vai alcançar essa visão. É sempre muito importante lembrar que toda esta análise tem um propósito puramente informativo e educacional, ok? Isso não é de jeito nenhum uma recomendação de compra ou de investimento. Pesquisar por conta própria e com cuidado é sempre o passo fundamental antes de tomar qualquer decisão financeira.